questões 1, 2, 3 e 4 vieram tratando sobre funções e construção do gráfico de uma função do primeiro grau. Para a gente encontrar os valores dessa função e também o gráfico, basta a gente atribuir valores para x, substituindo o número na função, e a gente encontra o valor respectivo para y. Quando a gente encontra esse ponto, a gente marca no plano cartesiano e, no caso da função do primeiro grau, sempre vai ser formada uma reta. Então, esses pontos vão estar alinhados. Para a questão 1, o que foi feito? O exercício pediu que a gente completasse a tabela com os valores 3 e 4. Então, no lugar do x, lá na função y igual a 3x, eu simplesmente atribuí o valor 3 e o valor 4. E depois a gente marcou os pontos que foram sugeridos lá na tabelinha, né? Então, marcando esses pontos, a gente vai perceber que que os pontos estão alinhados, então eles formam uma reta. Essa reta ela é crescente, porque quanto maior o valor de x, maior também o valor de y, certo? Ela toca o eixo y no ponto zero, no caso ela passa pela origem. Quando a gente tem uma função, eu determino os valores de a e de b. O valor de a é sempre aquele que está com x e b é sempre o número que se encontra sozinho. Nesse caso, o b vale zero, porque não tem o b, né? Não tem o número que está sozinho aí no caso. Então, lá na letra B, quando pede os valores de a, o meu a vale 3 e o b vale zero. Uma dica é que sempre que esse a for positivo, a nossa reta, a nossa função vai ser uma função crescente e os valores serão diretamente proporcionais. A questão 2 também envolve uma função do primeiro grau, porém, se a gente observar aí, o nosso a é negativo. Quando a é negativo, a função sempre vai ser uma função decrescente, a reta dela vai ser decrescente. E o que significa isso na prática? Quanto maior o valor de x, menor será o valor de y. Então, na verdade, essa função ela vai envolver grandezas inversamente proporcionais. Nesse caso aí, o nosso a vale menos 1, que é quem está acompanhando o x, o nosso b vale 2. O b sempre indica onde a função, o gráfico da função vai cortar lá no eixo y. Então, se a gente observar, lá no eixo y, ela cortou no ponto 0 e 2. Ela corta o eixo y num ponto igual a 2, certo? Então, para encontrar os valores da reta, a gente foi atribuindo os valores de x que foram sugeridos aí, substituindo na função, tomando cuidado que a função já tem um menos, então esse menos ele vem anterior ao valor de x e depois eu acrescento o valor de x. E somando com 2 eu acho os pontos respectivos aí que foram pedidos. Questão 3 também envolve uma função do primeiro grau, só que essa função é chamada de função constante. Se a gente observar, ela não tem os valores para x. Eu tenho meu a igual a zero. Como a é igual a zero, eu não tenho valor para x. Então, qualquer valor de x que eu atribuir, essa função vai assumir como y o valor 3. É por isso que ela é chamada uma função constante. Se a gente observar lá no gráfico, ó, para todo e qualquer x, o y vale 3. Então, ela é uma reta horizontal, na verdade, com a igual a 0, b igual a 3. O b continua sendo o valor onde ela corta o eixo y. Ela não intercepta a origem, na verdade, ela intercepta o eixo das ordenadas lá no ponto 0 e 3. Questão 4 também vem trabalhando uma função do primeiro grau. Essa função em específico, ela tem o nome de função identidade, porque para todos os valores que eu atribuo para x, o valor de y é igual. Ela é uma função crescente, porque o nosso a é positivo, né? Ela não tem o valor de b, então no caso b igual a zero, isso significa que ela intercepta o nosso eixo y lá no ponto zero, nesse caso no ponto 0 e 0, né? 0 para x e 0 para y. Ela tem o nome de função identidade por causa dessa característica de x ser igual a y em todos os casos.
É uma função crescente, como eu já havia dito, então quanto maior o valor de x, maior o valor de y. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido a explicação das atividades. Corrijam todas com bastante atenção, não deixe passar dúvida. Em caso de dúvida, é só me falar que durante as nossas aulas a gente retoma a atividade que vocês tiveram dúvida no caso. Obrigada pela participação, semana que vem tem mais.